Então eles estão falando que energia não é joule? Sim, energia é joule sim. Só que é outra unidade que eles estão expressando, que é quilowatts-hora. Como é que nós transformamos, gente? Percebam, quilowatts, quilo, 1000. Pronto, já está em watts. Hora, uma hora tem quantos segundos? 60? Não, uma hora tem 3.600 segundos. Então você fazendo a continha, 3.600 vezes 1000, esse número que está aparecendo aí para vocês na tela é em joule. Então 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Guardem isso que cai bastante em vestibular. Agora um assunto muito interessante que desde a antiguidade o povo se interessava, que é a tal da gravitação universal. Como é que funciona a interação entre os planetas, essa força que une um planeta ao outro. Como é que era concebido esse modelo da antiguidade e até os dias de hoje, que até Plutão caiu fora como do nosso sistema solar, né? Então vamos entender sobre a gravitação universal e as leis de Kepler, que explica bastante esse conceito. Tranquilo, né? Bom, gente, temos dois modelos aí da antiguidade que era o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico. Não podemos dizer que um é errado e o outro é o correto. Claro que o modelo aceito hoje, para nós, é o geocêntrico. Já vamos dizer o porquê. Mas depende muito do observador. Lembram disso? Do observador? Veja que tem uma lógica o que Ptolomeu fez. Por quê? Pegue você como observador. Você está aqui no planeta Terra. Você vê o Sol nascer e vê o Sol se pôr. Então, na sua observação, quem está se movimentando é o Sol. Mas é claro que nós sabemos que nós estamos em torno do Sol. Então ele defendia esse modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do universo e todos os planetas estavam em torno dele. Aí veio Nicolau Copérnico, no que ele defendeu o modelo heliocêntrico, que é o quê? O Sol, o centro do universo, né? É o que é defendido hoje. E aí vem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. E vocês vendo hoje o nosso sistema solar, né, que é o modelo heliocêntrico defendido e hoje analisado por os grandes cientistas. Agora as leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Então vocês estão vendo aí o Sol, o planeta em torno do Sol, na sua órbita, né? Como é que funciona isto? Braine, que foi o astrônomo dinamarquês, que percebeu a posição do Sol, da Lua. Depois de Braine veio o seu discípulo, o Kepler, que concluiu seus trabalhos. Olhando o desenho, perto do Sol nós vamos chamar de periélio. Afastado do Sol vamos chamar de afélio. Um macetinho que está aparecendo para vocês aí é esse, ó. Afélio de afastado e periélio de perto. Então nós falamos, é a lei das órbitas e ela faz uma trajetória elipse. Guardem isso, gente. Uma trajetória elipse. E toda elipse tem dois focos. Então não esqueçam, é uma trajetória elipse e tem dois focos, sendo um deles o Sol. Tranquilo, né? A Terra, o periélio ocorre no final do mês de dezembro e encontra-se a 147 milhões de quilômetros do Sol. O afélio, no final do mês de junho, a 152 milhões de quilômetros do Sol. Agora vamos para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. O segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. Quer dizer o quê? Se daquele ponto eu andei 2 horas, me fez aquela área, se eu fizer em outro ponto qualquer, também 2 horas, a área é proporcional. Por isso que nós dizemos lei das áreas. Quer dizer o quê? Que o segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. Vocês podem achar meio absurdo, mas não. Se formos calcular a área 1 e a área 2, é a mesma, desde que os tempos também sejam os mesmos. Bom, um detalhe importante para vocês vendo na animação. Quando está próximo do Sol, percebam que a velocidade é maior do que está longe do Sol. Então, só não façam a comparação de verão e inverno, tudo bem? A Terra, a velocidade no periélio é cerca de 30,3 km por segundo e no afélio, cerca de 29,3 km por segundo.
Agora vamos falar da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. E novamente vamos ver uma animação. Vejam aí comigo. Kepler fez medidas cuidadosas, como o período de translação e o raio médio. Então, o que é o período de translação, gente? É o tempo gasto pelo planeta para dar uma volta completa em torno do Sol. Lembrem, período é o tempo que leva para dar uma volta, mas no nosso caso aqui é em torno do Sol. E o que vem a ser o raio? É a distância entre o centro da elipse e o ponto da órbita que está mais afastado do Sol, que é o periélio. Olhando as contas, gente, Kepler chegou a essa seguinte conclusão: período elevado ao quadrado sobre raio elevado ao cubo, que é uma constante. Se as órbitas forem circulares, o semi-eixo será o raio da própria expressão de Kepler, que vai ficar para vocês aí. Período do primeiro planeta elevado ao quadrado sobre o raio do primeiro planeta elevado ao cubo. Vai ser igual ao quê? Ao período do outro planeta que você queira, elevado ao quadrado, sobre o raio de outro planeta elevado ao cubo. Essa é a terceira lei de Kepler, utilizada também nos vestibulares, e percebam que o período é elevado ao quadrado e o raio é elevado ao cubo. Agora vem a gravitação universal explicada por Isaac Newton. Muito importante. Pessoal, um detalhe que nós temos que perceber é o quê? Aquela história que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, não vai nessa, hein? A interação é entre os planetas, uma força gravitacional que une os planetas. Como é que o Sol coordena os planetas em sua órbita? Existe uma força gravitacional entre esses planetas. Então, tem a massa do planeta Terra, tem a massa do Sol, existe uma distância entre os dois. E para isso existe uma força gravitacional que atrai isso. E foi Isaac Newton que descobriu, né? Então, se nós formos analisarmos aí a fórmula, está aparecendo para você na tela, é igual. Força é igual G, que é a constante gravitacional e tem um valor fixo, vezes a massa maior vezes a massa menor. Nós diferenciamos o Mzão do Mzinho somente para isso. Você pode chamar de M1, M2, MA, MB, Mzão, Mzinho, tanto faz. O que importa é que são duas massas, dois objetos, sobre a distância ao quadrado. Geralmente, em alguns vestibulares, eles fazem essa relação, a lei da força da gravitação universal, com a de Coulomb, que nós vamos ver futuramente na eletricidade, né? Eles fazem essa comparação. Então, analisando, a força dada em Newton, a massa dada em quilograma, a outra massa também em quilograma. Essa distância ao quadrado é dada em metros, que está aparecendo para vocês.